Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula. Nossa aula de hoje é uma aula que vai falar a respeito das doenças bacterianas. Te aconselho a assistir duas outras aulas que nós tivemos. Uma delas trata a respeito do reino, que é o reino onde nós encontramos as bactérias, chamado de reino Monera. A outra aula é uma aula na qual falei a respeito dos antibióticos, da história dos antibióticos e do uso incorreto e prescrição incorreta dos antibióticos e os riscos que nós passamos. É lógico que eu não vou falar de todas as doenças bacterianas, mas das principais nós vamos falar. Vou separar, por exemplo, por meio de transmissão. Vou falar daquelas que são transmitidas por gotícula de saliva, aquelas por via digestória, água ou alimentos, aquelas que são transmitidas por meio de algum inseto, que pode ser no caso uma zoonose, ou também vamos falar a respeito daquelas que são sexualmente transmissíveis, as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O assunto é esse, vem comigo e vamos falar de doenças bacterianas. Então começamos por aqui. Vou falar de 4 delas, cuja via de transmissão são perdigotos, gotículas de saliva. Começo falando da tuberculose. Gente, quando eu falo transmissão por meio de gotícula de saliva, pode ser em ambientes fechados, com pouca circulação de ar, e também por meio de objetos contaminados pela saliva, copos, talheres, garrafas, o que for. Então a gente deve evitar ficar em locais fechados e também evitar compartilhar determinados objetos. A tuberculose, ela é uma doença que atinge principalmente as vias respiratórias. Vai provocar uma febre alta noturna, vai provocar tosse na pessoa, vai fazer a pessoa perder o apetite, sentir muito cansaço, muita dor no peso e a pessoa vai perder peso. A tuberculose é uma doença que eu posso afirmar para vocês, está relacionada a desnível social. Por que ela está relacionada a desnível social? Casas pequenas, habitações com muitas pessoas, sendo que é uma doença que é transmitida por meio de gotícula de saliva. Então transmite muito rapidamente um ambiente com muitas pessoas e um ambiente pequeno. E também relacionada à subnutrição em alguns locais. A subnutrição está relacionada à baixa da imunidade também nas pessoas. Essas doenças, a maioria delas bacterianas, a gente previne por meio de vacinas. Para combater a bactéria causadora da tuberculose chamada bacilo de Koch, existe uma vacina chamada Bacilo Calmette-Guerin, ou simplesmente BCG. É essa mesmo que deixou a marquinha aí no seu braço, tá? BCG que se toma com 30 dias, 3 meses, 1 ano. Antigamente tomava-se a de 10 anos, o Ministério da Saúde considera hoje que não há necessidade, tomando-se a dose de 15 anos. Tuberculose, apesar dos antibióticos que servem para curar a doença, apesar da vacina, é uma doença que infelizmente ainda mata 1 milhão de pessoas, principalmente relacionada ao desnível social, à falta de atendimento médico em muitos locais e o pior de tudo, abandono de tratamento. Tratamento de tuberculose pode levar de 6 meses a 1 ano. Então muitas pessoas, ao se acharem curadas, abandonam o tratamento, o que é perigosíssimo, porque pode haver a seleção que eu citei lá na aula de antibióticos, ok? Gente, a tuberculose, como eu disse para vocês desde o início, é uma doença que pode ser controlada, mas se não houver tratamento, ela pode espalhar por outros órgãos do corpo, provocando uma septicemia, uma infecção bacteriana generalizada. A próxima que nós temos é a coqueluche. A coqueluche atinge as vias aéreas superiores, tá? Então pega ali faringe, laringe, provoca muita tosse na pessoa, uma febrezinha baixa, coriza no nariz, lacrimejamento ocular. Para se evitar o agravamento da doença, deve-se tratar o mais rápido possível, por meio de antibióticos específicos, tá? Vai procurar o tratamento médico, ele vai indicar o antibiótico. Mas pode-se evitar a coqueluche, você sabe muito bem como, por meio de vacina específica, chamada tríplice bacteriana, tá? Tétano, coqueluche e difteria. Difteria também é uma doença bacteriana que provoca sintomas, dentre eles o que é chamado de tosse comprida. A pessoa fica tossindo sem parar, também nas vias aéreas superiores, tá? Região das amígdalas, faringe, laringe, nariz, etc.
tá? Tratamento com antibiótico previne também por meio de vacinação. Todas as 3 que eu citei, gotícula de saliva é a transmissão. Da mesma forma, a meningite. A meningite, ela não é respiratória. Nós temos 3 membranas que envolvem nosso sistema nervoso: dura mater, pia mater e aracnoide. Essas membranas recebem o nome de meninges. Quando infeccionadas, provoca-se o que a gente chama de meningite. Meningite provoca como sintomas iniciais febre, vômito, dor de cabeça, confunde com outras doenças, correto? Por isso que procurar um médico é o ideal. Rigidez no pescoço. Por isso que às vezes, quando se procura um diagnóstico de meningite, principalmente em crianças, o médico tenta movimentar a cabeça da criança para ver se o pescoço não está rígido, tá? Havendo essa rigidez, pode ser um sintoma de meningite. A pessoa tem sensibilidade à luz e fica muito fatigada, fica muito cansada. A meningite não é exclusivamente bacteriana, também existe meningite virótica, ok? Mas para meningite bacteriana existe vacina eficiente e também existe tratamento com antibióticos. Se não tratada, quando não mata, pode deixar sequelas irreversíveis. Posso citar aqui também, gente, uma outra que não apareceu aqui, a pneumonia. Pneumonia, que é infecção pulmonar, não é causada somente por bactéria, não, tá? Existe pneumonia virótica, existe pneumonia causada por fungo, pneumonia causada até mesmo por verme, mas existe sim a pneumonia bacteriana. Como eu te falei, nós vamos trabalhar por meios de transmissão. Essas próximas que se seguem aqui, como é o caso do cólera e da febre tifoide, a transmissão é por meio da via digestória. Via digestória significa que são água ou alimentos contaminados por coliformes fecais. Mas como que a gente faz para evitar isso? Primeira coisa, gente, nós temos que ter acesso ao saneamento básico, o principal para se evitar uma doença que é transmitida por meio de água e alimentos. Obrigação governamental, nos fornecer saneamento básico, tratamento de água, rede de esgoto, tudo isso favorece para se evitar a proliferação de doenças. E nós temos medidas individuais, dentre elas, higiene pessoal, lavar as mãos constantemente, limpar as unhas, evitam a transmissão de uma doença. E também é lógico, alimento, o que a gente deve fazer? Se é, por exemplo, uma folha, se é uma fruta, a gente não pode consumir diretamente, não. A gente tem que lavar e lavar muito bem. O conselho que eu te dou é o seguinte, tá? Pega água e pega hipoclorito de sódio, água sanitária, 1 litro de água, uma colherzinha de água sanitária. Você deixa ali em imersão por um tempo, usa aquilo ali para lavar e depois você usa a água da torneira para retirar o excesso. Você vai evitar a presença não só de bactérias, mas de outros micro-organismos que poderiam lhe causar doença. Qual que é o principal sintoma deles? Gente, o principal, a gente vai ver que isso é geral, né? Uma dor abdominal, a famosa dor de barriga, né? Vômito e diarreia, com dor de cabeça também. Aí vem o principal problema. Vômito com diarreia provoca desidratação, que é o pior problema para qualquer um dessas que são infecções digestórias. Cólera é uma doença grave, gente. No século XIX, se tornou epidemia, matando milhares de pessoas. Não vou longe, não. No ano de 2019, tá? 40 mil pessoas morreram no Iêmen por conta do cólera. Justamente por situações relacionadas à subnutrição, da baixa imunidade e, é lógico, também a falta de investimento em saneamento básico. A febre tifoide tem sintomas graves, tá? Apesar de que o cólera, gente, uma pessoa pode evacuar mais de 120 vezes ao dia. Tem uma ideia disso? Eu não te falei de 120 vezes no mês, não te falei de 120 vezes na quinzena, na semana, eu te falei de 120 vezes ao dia. Pode provocar desidratação grave. E você imagina a febre tifoide. A febre tifoide, e tem uma outra chamada gastroenterite, tem como causador uma bactéria que vocês devem conhecer, chamada salmonella, que no caso salmonella typhi. A salmonella é um parasita que a gente encontra em aves também. Por isso que é muito comum a gente relacionar a salmonella a ovo e alimento preparado à base de ovo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o ovo para preparar algum alimento, a gente tem que ter um cuidado muito importante. Porque às vezes você pega o ovo
ele está sujo ali das fezes do animal, né? Porque estava no intestino do animal, quando passou ali, o ovo sujou um pouquinho ali quando saiu pela cloaca, né? O ideal é você pegar um pano úmido e retirar o excesso. E depois não esquecer de lavar suas mãos não, tá? Você não vai lavar porque o ovo é poroso. A bactéria salmonela está na casca, não está dentro. Mas se o ovo é poroso e você molha, você pode fazer com que contamine o interior do ovo, ok? Então o básico é isso, gente. A bactéria salmonela é uma bactéria que pode matar, causando, por exemplo, tanto a gastroenterite quanto a febre tifoide também. Nós só devemos ter aqueles cuidados de saneamento, higiene pessoal, etc. E muito cuidado em alimentos preparados à base de ovo. As maioneses, né? Maionese caseira. Então a gente tem que ter muito cuidado no preparo para evitar a contaminação dos alimentos. Beleza? E essa bactéria aqui também vem de alimentos. Principalmente alimentos enlatados. Dentre eles, eu te falo do palmito, da salsicha e por aí vai. A bactéria se chama Clostridium botulinum e ela é responsável pelo botulismo, uma infecção bacteriana que pode provocar parada cardiorrespiratória e levar a pessoa à morte, tá? Mas o interessante é que essa mesma bactéria aqui, ó, a Clostridium botulinum, ela é utilizada na medicina estética, com orientação médica específica, com um profissional. Ela é aplicada em doses subcutâneas por baixo da pele e ela pode retirar as chamadas marcas de expressão que se encontra no rosto, chamado de Botox, ok? Isso é aplicação médica dessa mesma bactéria da toxina. Só que se é um alimento enlatado, gente, e está contaminado pela bactéria do botulismo, ou então um alimento em conserva, igual eu falei para vocês do palmito, olha o que vai acontecer. A bactéria vai proliferar aqui dentro. Quando ela prolifera, ela libera a toxina, que é perigosa quando ingerida, e libera também CO2, gás carbônico. Aí quando libera gás carbônico, o que acontece com a lata? Ela estufa, lata estufada, sinal de contaminação pelo CO2. Ah, o CO2 que é letal? Não. O letal é a toxina liberada pela bactéria, tá? Estufou porque liberou o gás e não tem saída. Então fique atento. Não consuma nenhum alimento onde o enlatado estava estufado, amassado ou furado, tá? Furado muito menos, né, gente? Amassado porque às vezes tem uma abertura tão pequena que você não consegue ver, tá? E pode haver contaminação externa. A estatística fala que no mundo, a cada 1 trilhão de latas de enlatados, uma delas é contaminada pela bactéria do botulismo. Fechado? Vamos dar sequência? Oi, gente, vamos falar de zoonose agora? Vamos falar dessa aqui, ó. Peste bubônica com relato histórico. A peste bubônica, você deve saber um pouquinho, né? Que na baixa Idade Média, ela foi responsável por dizimar cerca de 1/3 da população europeia. Mais ou menos 75 milhões de pessoas. Por que o nome peste bubônica, né? A bactéria, essa aqui, ó, Yersinia pestis, ela pode provocar o surgimento dessas feridas aqui, ó, chamadas de bubões. Os bubões, ao evoluírem para infecções mais pesadas, né, atingem os gânglios linfáticos, provocam gangrena, falta de circulação de sangue e, consequentemente, o que acontece? Isso aqui é um tecido morto, esse aspecto escurecido, daí um nome também conhecido como peste negra. A peste negra ou peste bubônica, ela é transmitida pela pulga do rato. A picada da pulga do rato é responsável pela transmissão da bactéria ao organismo humano, tá? Só que deixa eu te contar um relato histórico também, tá? Na Idade Média, muito se relacionava a peste negra somente como culpa dos ratos. Vamos corrigir isso aí, tá? População, cidades imundas, mal cuidadas, esgoto a céu aberto, alimentos jogados pela rua, isso facilitava a proliferação dos ratos. E hoje se sabe também que pulgas e piolhos humanos transmitem a peste bubônica. Muito relacionada à falta de higiene, não só a pulga do rato, pulga humana e também piolhos humanos transmitiam a doença. Essa figura aqui, ó, historicamente conhecida, os médicos da peste,
uma roupa de couro, tá, gente? Protegendo todo o corpo. Isso aqui era um bastão que eles usavam, por exemplo, para de longe furar a ferida das pessoas. Essa máscara aqui, ó, parece um bico de pássaro, né? Era por conta do mau cheiro exalado pelas pessoas portadoras da peste bubônica, tá? Então aqui tinha ervas medicinais. E também por conta de algo que se acreditava à época, chamado de miasmática. Eles acreditavam que muitas doenças eram transmitidas por esse mau cheiro, através do ar, não tinha relação direta com a peste bubônica, ok? Então fechou aí a peste negra, os ratos, a pulga do rato é a principal transmissora. Oi, gente, mais uma que tem relação com ratos. A principal transmissão é por meio do contato com a urina de ratos, porque lá se localiza a bactéria chamada bactéria Leptospira, responsável pela leptospirose, que causa dor de cabeça, febre, mal-estar, a pele fica amarelada, uma icterícia, manchas roxas aparecem pela pele, urina escurecida, muita dor muscular. Procurar tratamento médico com esses sintomas, porque isso pode evoluir para problemas renais e hepáticos e levar a pessoa à morte. Os ratos, eles são reservatórios. Por meio da urina, quando a gente tem contato com essa água, pode ser numa enxurrada, por exemplo, se tiver um pequeno ferimento na pele, pode ser suficiente para a entrada. Ou também por meio de alimentos. Um enlatado, um alimento que esteja contaminado por urina de ratos, pode ser o suficiente para contaminar as pessoas. Então, para a gente evitar não só a peste bubônica quanto a leptospirose, nós devemos ter cuidados, como, por exemplo, manter o ambiente doméstico constantemente limpo. São animais que se reproduzem extremamente rápido. Um macho pode copular com 3 fêmeas diariamente. Então, a população cresce e cresce muito. Então, a gente deve evitar o contato com esses roedores. Ok? Mais uma zoonose? Oi, gente, essa zoonose que se segue se chama febre maculosa. Ela é transmitida pela picada de um carrapato, aracnídeo, né? Carrapato é um aracnídeo. E é causado pela bactéria Rickettsia, tá? Causa febre alta, dor de cabeça, mal-estar, manchas avermelhadas, mas é uma doença que a gente tem que ter cuidado, porque ela pode sim matar as pessoas. Exames constantes, procurar orientação médica é o principal para se evitar a febre maculosa. Está aqui, ó, o carrapatinho responsável pela transmissão. Em muitos locais, a presença de cães, capivaras, equinos, que podem ser reservatórios do carrapato, podem fazer com que a doença se espalhe na população. Na cidade de Belo Horizonte, um grande problema existe. Capivaras é um dos cartões postais, que é a Lagoa da Pampulha. Medidas foram tomadas porque houveram óbitos e contaminações de pessoas por conta da febre maculosa. Ok? Com isso a gente finaliza zoonose. Vamos falar de uma outra doença bacteriana? Infecciosa, não contagiosa, chamada de tétano. Não contagiosa significa que ela não é transmitida de uma pessoa portadora para outra, tá? Contração dos músculos, dificuldade de mastigar, espasmos que se dão por estímulos com luz e ruídos. Tétano também, se não for tratado, gente, pode matar. Olha os sintomas aqui, ó. Espasmo muscular, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre, palpitações. Procurar tratamento médico, que tétano ainda mata cerca de 200 mil pessoas por ano. Transmissão do tétano por meio de objetos perfuro-cortantes enferrujados. Essa bactéria do tétano, gente, ela é anaeróbia, ou seja, ela vive em ambientes com pouca concentração de oxigênio, tá? Então, o tétano só vai ser transmitido por uma pessoa se o objeto estiver enferrujado, que ele está oxidado, e em ferimentos muito profundos da pele. Então, prego, uma faca, um objeto que cortou profundamente a pele, esse objeto estava enferrujado com a bactéria, e em camadas mais profundas da pele, a concentração de oxigênio é mais baixa. Então, facilita a transmissão dessa doença, tá? Para se evitar, toma-se uma vacina específica, chamada vacina antitetânica, que a gente deve estar atento quando nós vamos tomar uma nova dose dessa vacina.
É muito comum quando a gente tem um ferimento de pele jogar água oxigenada, tá? Funciona? Funciona. Sabe por quê? Água oxigenada, ela deve ser degradada. Então, quando a gente joga água oxigenada num ferimento, ela é H2O2, né? Nós temos uma organela nas células chamada peroxomo. O peroxomo produz uma enzima chamada catalase. A catalase quebra água oxigenada em água e oxigênio. Por isso, quando você joga água oxigenada, vai começar a borbulhar. Esse borbulhar é oxigênio. Lembra que ela é anaeróbia? Ela vive em locais com pouco oxigênio, então se libera muito oxigênio, evita a proliferação. Só um detalhe aqui, tá? Gente, ainda em relação ao tétano. Existem alguns locais ainda, antigamente era mais comum, uma crença de uma doença chamada mal dos 7 dias, onde acreditava-se que após o nascimento as crianças deviam ser mantidas fechadas em quartos escuros para se evitar uma maldição chamada mal dos 7 dias. Não existe mal dos 7 dias. Existe o que é chamado de tétano neonatal, a contaminação da criança no momento do parto, pelo que foi utilizado no procedimento, como por exemplo para cortar o cordão umbilical que podia estar contaminado, e antigamente era muito comum de acontecer contaminação de tétano em crianças. Partos feitos fora de hospitais, por parteiras, por exemplo, onde não se observava esse cuidado. Então contaminava as crianças, imunidade muito baixa, morriam nesse período de 1 semana, 7 dias, por isso que era chamado de mal dos 7 dias. Não existe. É tétano neonatal. Tétano fechou, né? Vamos lá? Quase acabando. Mais uma com relato histórico, tá, gente? A hanseníase. A hanseníase, o bacilo de Hansen, ele causa manchas na pele, ok? Esbranquiçadas, rosadas, avermelhadas. A questão é que quando a pessoa está portadora de hanseníase, ela perde sensibilidade local. O tratamento médico, ele deve ser procurado imediatamente. Muitas pragas na história da humanidade dizimaram populações. Dentre elas, eu cito para vocês a hanseníase, matando milhares e milhares de pessoas, porque não havia tratamento. Infelizmente, o Brasil é o segundo país no mundo que mais registra novos casos de hanseníase. O Brasil só não registra mais casos do que a Índia, apesar de haver tratamento. O preconceito com portadores de hanseníase era tão grande que existiam aqui no Brasil as chamadas colônias de tratamento de portadores de hanseníase. Eram verdadeiras prisões onde eram isolados com o mínimo contato com a sociedade. Tá? No estado de Minas Gerais, na cidade de Betim, existiu, ainda existe. Hoje não mais com o mesmo procedimento de colônia de tratamento, a colônia de Santa Isabel, a maior colônia para portadores de hanseníase da América Latina. Tá? Colegas, então com isso eu finalizo com vocês, tá? O principal em relação a algumas doenças bacterianas. Faltou citar, por exemplo, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, linfogranuloma venéreo, transmitidas por meio de relação sexual e que deve se evitar com o uso de preservativo e educação sexual. Mas acho que as principais foram aqui faladas. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.